Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Está começando o novo programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. Será destaque no programa de hoje, na crônica do professor Ronaldo Abranches, as dívidas dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Grêmio é o Brasil na Libertadores da América. Brasileirão, como ficou o campeonato após a 23ª rodada. Flamengo se distancia do Palmeiras. Seleção brasileira se apresenta para os amistosos. O que se espera desses amistosos? No apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho desta semana? Estes são os destaques do programa de hoje. Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro acumulam aí uma dívida de 1,8 bilhão com o governo federal. Os valores são referentes aos débitos tributários e previdenciários, também imposto de renda, PIS, COFINS, Fundo de Garantia, INSS e todas essas planilhas aí de débitos, né, de cada um desses clubes foram obtidos pela Folha através da Lei de Acesso à Informação. Existe uma lei que exige a exposição dessas informações e a Folha de São Paulo então obteve e acabou divulgando aí essas informações. Esse passivo, que é composto aí de débitos tanto regulares como irregulares, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estão divididas. O irregular reúne valores inscritos na dívida ativa, né, da União, que são cobrados aí no âmbito administrativo pela Procuradoria. Já o regular reúne valores que os clubes parcelaram em programas de benefício fiscal como o Profut, né, que foi uma lei aprovada para que ajudasse os clubes num momento extremamente difícil, ou seja, não tinha outra saída. E essa lei, o Profut, veio ajudar os clubes não só a renegociar a dívida, mas houve aí, né, um decréscimo, houve uma redução, né, do valor, redução de juros, que veio realmente gerar aí possibilidades. Mas em contrapartida, os clubes tiveram que assumir compromissos, chamado aí o fair play financeiro. Tendo aí na lei em que os clubes que não seguirem, né, esse fair play financeiro, ou seja, cumprisse determinadas regras sob o ponto de vista financeiro, correndo um risco, inclusive, de rebaixamento e perder, né, essa grande oportunidade. E esse levantamento feito aí, né, pela Folha veio demonstrar que vários clubes não estão pagando, não estão em dia, né, com esse compromisso assumido, que podem trazer sérias consequências. Desse montante aí de 1,8 bilhão, a menor parte, por volta aí de 62 milhões, corresponde à situação irregular aí dos clubes com o governo. Mesmo assim, é uma situação extremamente preocupante, né, que nos faz aí a questionar como que alguns clubes terão receitas suficientes para quitar essas despesas correntes e não aumentar aí o endividamento. E principalmente não ser punido conforme define a lei, trazendo sanções até mesmo em relação a rebaixamento, né, saindo da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse levantamento, o ranking ficou assim definido. O Atlético Mineiro está na frente, aí com 350 milhões 161 mil.
Em segundo lugar, o Botafogo, com 231.622.000. Em terceiro lugar, o Flamengo, com 220.834.000. O Vasco, na quarta colocação, com 209.447.000. Em quinto lugar, o Fluminense, com 172.930.000. Depois vem o Corinthians, com 159.372.000. O Internacional, com 128.138.000. O Palmeiras, logo em seguida, com 86.794.000. O Santos, em seguida, com 67.893.000. O Cruzeiro, com 54.893.000. E segue aí, né, alguns outros clubes da Série A. Mas é importante ressaltar que aqui são somente as dívidas relacionadas ao governo federal. O Flamengo, que é considerado atualmente o clube que tem a melhor situação financeira, está em terceiro lugar. Mas isso, essa dívida de 220 milhões, está totalmente dentro do planejamento do clube. O Flamengo é um clube que tem pago as parcelas. É importante também lembrar que, mesmo antes de sair essa lei do Profut, o Flamengo já tinha negociado, né, tinha recebido a CND. Então, embora esteja em terceiro lugar, está dentro do planejamento, né, financeiro, que é algo que os demais clubes precisam fazer, ou seja, colocar isso e não ser inadimplentes com o governo federal, porque isso pode caçar a CND e trazer várias outras consequências. Nos preocupa demais, realmente, porque está diretamente relacionado ao futuro, à qualidade do futebol brasileiro, visto que o futebol brasileiro acontece exatamente nos clubes. A seleção brasileira é um reflexo do que acontece nos clubes. E há muito tempo o Brasil vem tendo aí uma decadência em vários aspectos no futebol, principalmente pela má gestão, pelas dificuldades dos clubes realmente desenvolver aí grandes contratações, formação, né, na base, tendo grandes elencos e assim melhorando cada vez mais o futebol do Brasil. Fique ligado, no próximo bloco teremos aqui o que aconteceu aí na rodada, nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique ligado, é rapidinho, vapt-vupt. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Estamos de volta para o bloco Final de Semana na Rede. E para explorar aí o final de semana na rede, temos aqui o nosso convidado Marcílio Carvalho, nosso amigo que conhece futebol, adora ver bola na rede. Por isso está aqui no nosso programa Bola na Rede. Antes do nosso convidado Marcílio comentar sobre a 23ª rodada, passando aqui rapidamente quais foram os resultados. Lembrando que a média de bola na rede dessa semana foi 1,8 gols por partida, um pouquinho menor do que a semana passada, que foi de 1,9 gols por partida. Em São Paulo mais uma vitória, São Paulo 2, Fortaleza 1. Em São Januário, Vasco 0, Santos 1. Em Porto Alegre, Grêmio 0, Corinthians 0. Bahia 1, Atlético Paranaense 2. Em Minas, Cruzeiro 1, Internacional 1. Na Arena Condá, Chapecoense 0, Flamengo 1. Em Ceará, Ceará 0, Goiás 1. Em São Paulo, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1. O Clássico Carioca, Botafogo 0, Fluminense 1. E fechando a rodada, CSA 3, Avaí 1. Estes foram aí os resultados da 23ª rodada, que teve aí 1,8 gols por partida.
após esses resultados, houve aí pequenas alterações na tabela de classificação do campeonato. Mas antes, gostaria de conhecer a percepção do nosso convidado Marcílio Carvalho em relação a essa rodada. O que você identificou aí de interessante, de diferente e de destaque? Ronaldo, a gente pode ver que o Flamengo está subindo e o Cruzeiro caindo, né? Também é interessante citar que é o CSA, a vitória do CSA, não se viu em nenhuma torcida a felicidade de uma garotinha quando saiu o terceiro gol do CSA do Apodi. Lembrando que isso era uma decisão para eles, exatamente, em função de estar brigando diretamente ali na zona de baixo. Na zona de rebaixamento. Outro destaque, né, o São Paulo, né, o Igor Santos, né, jogando muito bem, e no Pacaembu o Rogério Ceni, ídolo eterno do São Paulo, sendo ovacionado pela torcida do São Paulo. Isso é muito interessante. Veja o reconhecimento da torcida, né, do cara ter feito realmente história no São Paulo, ter deixado realmente um legado, e mesmo agora, vindo como adversário, técnico do Fortaleza, né? E essa é difícil em técnico, né? Muito, muito difícil. E o Rogério está tentando se firmar como treinador. E o que ele tem um bom trabalho no Fortaleza, deu uma escorregada aí, né? Ter saído, ido para o Cruzeiro e voltou agora com a torcida do Fortaleza também recebendo ele de braços abertos. Mas é uma carreira ainda a ser construída, visto que até o momento ainda não pode dizer que ele se consolidou em relação a... Eu acho que a primeira etapa agora seria manter o Fortaleza na Série A, né? E o ano que vem ele com o planejamento, né, chegar com o Fortaleza mais um pouquinho, né? Sei lá, uma Sul-Americana ou até pensar em Libertadores. Outro destaque também foi a derrota do Botafogo, né, um clássico que teoricamente seria normal, 1-0 Botafogo ou 1-0 para o Fluminense, mas o Botafogo já vinha arrastando várias derrotas, né, e culminou com a demissão do técnico Barroca. E ficou muito evidente a diferença, né? O Fluminense com times jovens, correndo muito, o Botafogo muito lento, não consegue armar, não consegue sem força no ataque, criar jogada de gol, não chuta a bola no gol, né? O Diogo Souza muito pesado, né? Ele jogou mais recuado na armação, mas ele não consegue jogar. E o Botafogo com salários atrasados, também não tem recursos para contratar um grande técnico. Vai agora quarta-feira contra o Goiás com o Bruno Lazzaroni, né, filho do Lazzaroni, que é auxiliar técnico do Botafogo. E ficou muito visível como que o time do Fluminense correu para o novo técnico Marcão. O Marcão muito bem, né? Dois jogos, 2 vitórias. Então, a saída do Fernando Diniz é tão interessante, né? O Fernando Diniz saiu do Fluminense, encaixou no São Paulo, e o Marcão, que é auxiliar técnico, também com 2 vitórias no Fluminense, está muito bem. Foi interessante a entrevista de um dos jogadores do Fluminense, lembrando que o Fernando Diniz deixou um legado, ou seja, o Fernando Diniz deixou um legado muito importante para esse atual time do Atlético Paranaense. A saída de bola, né, o toque de bola. O Fluminense fez isso ontem contra o Botafogo. E mesmo acontecendo com o Fluminense, ou seja, o Fernando Diniz também deixou um legado no Fluminense. A grande dificuldade do Fernando Diniz ainda é conseguir o equilíbrio, né, porque o time dele tem sempre dificuldade no sistema defensivo, né? É um técnico jovem, né? E já mostrou isso contra o Flamengo, que ele foi para o Maracanã para segurar o Flamengo. Segurou. E segurou 0-0, tanto que o técnico do Flamengo, o Jesus, reclamou da postura do São Paulo. Mas foi uma postura assim, até inédita pelo jogo do Fernando Diniz, pelo que ele gosta de fazer, mas foi apropriado naquele momento. Bom, após então essa 23ª rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou então assim definida. Em primeiro lugar, o Flamengo com 52 pontos. Segundo lugar, o Palmeiras com 47, aumentando então o distanciamento entre primeiro e segundo colocado. Em terceiro lugar, o Santos com 44 pontos. Quarto lugar, o Corinthians com 42.
seguido do São Paulo com 39. E o Internacional com 38, fechando aí, né, o G6. Em sétimo lugar, o Bahia com 37 pontos. Oitavo lugar, o Grêmio com 35 pontos. Seguido aí do Atlético Paranaense, nono lugar, com 34 pontos. Em décimo lugar, o Goiás com 33. 11º, o Atlético Mineiro com 31. 12º, o Botafogo, né, que está caindo aí ladeira abaixo, com 27 pontos. 13º, o Vasco com 27 pontos. 14º, o Fortaleza com 25. 15º, o Fluminense, né, agora já fora da zona de rebaixamento, já tentando se distanciar. Em 16º, o Ceará com 23. 17º, aí já na zona de rebaixamento, o CSA com 22. 18º, o Cruzeiro com 20 pontos. 19º, o Avaí com 16. E na lanterna, em 20º lugar, o Chapecoense com 15 pontos. Gostaria então de ouvir aí a percepção do nosso convidado Marcílio Carvalho em relação a essa configuração da classificação do Campeonato Brasileiro. Ronaldo, em geral, na 23ª rodada dos campeonatos de ponto corrida anteriores, o time que estava com 50 pontos já teoricamente campeão. Então o Flamengo está num ascendente, né? Está vindo, jogando muito bem e demonstrou um pouco de cansaço nessa rodada contra a Chape. Então vamos dizer, o virtual campeão já com uma mão na taça. Outra análise que se faz, vai ter um jogo agora quarta-feira, né, do próxima rodada, Palmeiras importante. E Santos, importante, porque o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro. E olha que empatou com um lance de primeiro pênalti. Tempo, o Atlético mandou. E o Atlético ainda teve um pênalti não marcado, Felipe Melo em cima do Igor Rabelo. Muita polêmica aí esse pênalti não marcado. Esperando esse resultado de Palmeiras e Santos, que o Palmeiras e o Santos são os dois, né, concorrentes diretos. Brigando lá de segundo e terceiro lugar. É uma faca de dois gumes para os dois. O Palmeiras tem que ganhar. Senão, se o Palmeiras ganha, né, a situação do Santos aí já fica mais complicada. Do contrário, se o Santos ganha, dá ânimo aí para o Santos, né, chegar. E aí, o outro jogo, Flamengo e Atlético, que vai depender muito. Se o Flamengo ganha do Atlético, né, e qualquer um dos dois que venha ganhar, seja Santos ou Palmeiras, principalmente se o Palmeiras perder, aí distancia. E o Flamengo ainda tem essa vantagem de assistir o jogo quarta-feira, né? E na quinta jogar. Pena também que o Grêmio, que teria assim, condições de jogar o mesmo futebol ou igualar com o Flamengo, ele desprezou e deixou de lado o Campeonato Brasileiro com foco na Libertadores. Então eu acho que o Grêmio perdeu a oportunidade, podia estar entre lá o segundo, terceiro também, porque tem futebol para isso. Mas desde o início, né, o Grêmio já demonstrou ter priorizado Copa do Brasil e Libertadores, né, agora ficou só com a Libertadores, e deixou realmente o Campeonato Brasileiro em segundo, terceiro plano, colocando times alternativos. Isso realmente deixou o Grêmio na posição sem perspectiva nenhuma, né? A não ser de buscar realmente uma classificação na Libertadores. A gente tem que reconhecer que o Renato está fazendo um bom trabalho, né? O Flamengo teve muito mais investimento que o Grêmio. O Renato consegue tirar jogadores da categoria de base. Impressionante a capacidade de recuperação, de formação. Mais jogadores, né? E vendendo jogadores para fazer o caixa do time, para manter o plantel. É um ótimo trabalho do Renato. Eu acho que é uma pena realmente o Grêmio não ter se esforçado mais no Campeonato Brasileiro, no início, né, do campeonato. Já o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, já tem uma postura exatamente contrária, né? Ele quer ganhar os 2 títulos e tem realmente tentado colocar a força máxima no Campeonato Brasileiro, mesmo quando está aí na mesma semana de jogo da Libertadores. Então isso aí
vamos ver o final, né, quem que está certo. Por quê? Ontem ficou muito claro, né, conforme o Marcílio disse aqui, como que o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo e via claramente que era uma questão física, né, depois do jogo. E o Jesus exigindo da moçada intensidade correr, o tempo todo. Intensidade. Outro detalhe, Ronaldo, o time do Santos, eu vi o jogador Marinho, que é um jogador mais rodado, que o Sampaoli, ele faz treino. Eu até fiquei assustado com essa postura. O Santos não tem um plantel, né? Não tem reservas, né? E ele é o grande problema do Santos. E ele treina intensivo de segunda a sábado para jogar no domingo. Eu acho que teria que fazer uma folga, né, no sábado para o time render mais no domingo. Na véspera de jogos, ter o descanso. E a informação que o Marinho passou é que são treinos intensivos todos os dias. Então é puxado, não vai aguentar. Não vai aguentar. E ainda mais não tem reservas na altura. Muito bem. No próximo bloco estaremos aí trazendo aqui as expectativas da próxima rodada. O que vem por aí? É rapidinho, é VaptVupt. Estamos de volta no programa Bola na Rede. Nesse bloco, o que vem por aí? Quais as expectativas para essa semana, para os próximos jogos? Meu amigo Marcílio Carvalho. O grande jogo, né, agora, quarta-feira. Santos e Palmeiras. Essa rodada é uma rodada chave aí para as pretensões do Campeonato Brasileiro. O Santos jogando na Vila é forte, o Palmeiras ainda não conseguiu fazer um futebol bonito. Continua Mano Menezes uma postura, não vou falar que é idêntica do Filipão, mas é a forma de jogar defensivamente, gosta do chuveirinho na área. Lembrando que a torcida do Palmeiras fez protesto ontem após o jogo contra o Atlético Mineiro. Porque foi sofrido, né, o jogo, o Palmeiras tinha obrigação de vencer, empatou, e o Santos na Vila é um Santos forte, vamos ver. E o Flamengo, confortavelmente, vai jogar na quinta. No Maracanã. No Maracanã. Lembrando que o Flamengo está invicto no Maracanã, aí nessa série, né, de jogos. Tem tudo pro Flamengo. E aí distancia, né? Olha, para o bem do campeonato brasileiro, seria interessante que não houvesse esse distanciamento. Ou Santos ou Palmeiras vencer. O empate também já é ruim para os dois. Mas para o campeonato, aqui eu estou trazendo para o campeonato. Para o campeonato brasileiro, o interessante é o Palmeiras ganhar, porque ele aí não se distancia do Flamengo, mantendo ali em curta distância de pontos, né? Exatamente. Ou o Flamengo perdendo para o Atlético, perdendo pontos, né? Empatando ou perdendo, também, desde que o Palmeiras faça a parte dele, isso pode trazer aí, né? Diminuir o distanciamento, sob o ponto de vista, né, de competição do Campeonato Brasileiro, é interessante, né? Sempre quando um time se distancia, isso não faz bem para o campeonato, porque gera aquele relaxamento. E o futebol é bom por isso, né, Ronaldo? Competição. Ninguém pode afirmar que o Flamengo vai vencer o Atlético. Tem tudo para vencer, mas eu não posso falar. E também o Palmeiras ou o Santos. O futebol é um dos poucos esportes que tem isso, né? Realmente o clube mais fraco pode vencer o clube mais forte. Isso está constantemente acontecendo. E o Atlético vem de dois bons resultados, né? Que ele estava muito mal no campeonato, agora está tentando recuperar. Então vai ser um meio de semana muito interessante. Então, como destaque essa semana, esses dois jogos, né, da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí entre Santos e Palmeiras, que será na quarta-feira, na Vila Belmiro, e o Flamengo e Atlético no Maracanã. Com certeza, mais uma vez, o Flamengo colocando mais de 60 mil pessoas no Maracanã, fazendo aquela festa, e vamos ver então o resultado. Ronaldo, deixa eu só puxar para o meu lado aqui, né? É uma rodada também muito importante para o Botafogo, né? Que vai jogar no Newton Santos contra o Goiás, com o técnico interino, né? O Bruno Lazzaroni, que é auxiliar técnico, e o grupo vai fechar com o Bruno, porque precisa de uma vitória de qualquer jeito
para não ficar ameaçado de cair e ir para a zona de rebaixamento. Está com 27 pontos, mas já estão várias rodadas sem vencer. O Botafogo precisa urgentemente de uma vitória. Agora, a gente está falando lá em relação à parte de cima da tabela, essa competição que, ao meu ver, está entre Flamengo e Palmeiras, principalmente, o Santos podendo chegar. Agora, lá embaixo, a briga é muito maior em relação às mudanças e quem realmente estará sendo rebaixado indo para a segunda divisão. A briga ali, né, é muito grande. Esse jogo, CSA e Avaí, deixou transparecer que realmente o CSA está com mais força, tanto é que ele realmente conseguiu, né, passar, não só vencer ontem. Venceu bem, 3-1. Tem mostrado uma reação, coisa que o Avaí tem tido dificuldade. A grande expectativa, a grande interrogação é em relação ao Cruzeiro, que está lá na zona de rebaixamento, que também não consegue vencer. Mas eu, particularmente, em relação à estrutura do Cruzeiro, né, ao plantel do Cruzeiro, eu ainda não acredito que o Cruzeiro vá o Cruzeiro tem um grande problema extracampo, os dirigentes, salários atrasados. E o que o dirigente do Cruzeiro fez? Inteligentemente trouxe um técnico, né, que favorece ao plantel. Principalmente o Thiago Neves, Fred, Robinho, que são líderes, né, jogadores que lideram o vestiário. Um grande plantel, né? Então o Abelão, teoricamente, tem tudo para tirar o time lá da zona de rebaixamento. Mas já foi 2 jogos, né? Que futebol é futebol. E o empate, né, contra o Inter foi um pênalti arranjado, não foi pênalti. O VAR, sem critério, né, os juízes, né, brasileiros, né, o VAR marcou um pênalti que, na minha opinião, não existiu. Essas 2 vitórias do Fluminense também deu um fôlego Fluminense, colocar a cabeça no lugar com mais tranquilidade. Nós não falamos também de um destaque é o Vasco, né? Sim. O Luxemburgo conseguiu armar o time do Vasco direitinho. Hoje o Santos foi lá e ganhou de 1-0. Quem assistiu o jogo, eu assisti o primeiro tempo, foi apertado. O Vasco jogou melhor. Muito bem. O Vasco perdeu um pênalti. Eu fiquei, depois na hora que, né, vi o resultado, tinha assistido o primeiro tempo, o Vasco muito melhor, acabou perdendo o jogo em casa. Né? Então você vê que os cariocas, a recuperação do Vasco e Fluminense e a queda do Botafogo sensível. Em São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians continuam lá para cima jogando um futebol que é esperado pelo plantel que tem, né? Então, aí Cruzeiro e Atlético aqui em Minas, é decepcionante a participação do Cruzeiro e o Atlético está conseguindo recuperar. Muito bem. No próximo bloco estaremos dando aí o apito final. Quem receberá o cartão amarelo desta semana? Quem receberá o cartão vermelho nesta semana? Não saia daí. É rapidinho, é VaptVupt. Estamos de volta. Nesse bloco, o apito final. Estamos chegando, né, ao final de nosso programa. E no apito final, para quem vai o cartão amarelo de hoje, dessa semana? Essa semana, o cartão amarelo vai para a diretoria do Botafogo. Sinal de alerta, acendeu a luz amarela. O time está descendo ladeira abaixo, no Campeonato Brasileiro, e se tinha um destaque o time do Botafogo, era o seu técnico, né, o Barroca, e ontem a diretoria do Botafogo demitiu, né, os resultados não estão chegando, sempre, né, estoura na mão do técnico, e o técnico foi demitido. Isso é um sinal de desespero, né, da diretoria para tentar fazer alguma coisa. E se o destaque era o técnico, agora o técnico foi demitido, né, o que será do time do Botafogo em relação à classificação do Campeonato Brasileiro? Então, um sinal de alerta. Torcemos aí para que realmente o técnico que venha assumir consiga mexer aí no elenco. A gente vê o time do Botafogo extremamente
né, Frágil. motivado, porém com dificuldades realmente. Frágil na criação. Eu gostaria da opinião aí do Marcílio, que conhece muito bem o Botafogo, especialista em Botafogo. O Barroca insistiu muito no Cícero, né, que é um jogador mais veterano, e o Diogo Souza. Ontem, por exemplo, no jogo, o Gustavo estava fazendo um bom jogo. E na hora de substituir, ele tira o Gustavo e mantém o Cícero, que não vinha bem na partida. Outra alternativa é o Botafogo, o Vinícius Tanque, é um jogador já da categoria de base, não tem anos ali no Botafogo, não é um 9 para o Botafogo, né? E contratou mal também o Vitor Rangel, tinha esperança nesse jogador, se apresenta muito mal, muito nervoso, muito tenso, o time parece que ele tinha a obrigação de fazer o gol para segurar a vaga. Você esperava muito do Diego Souza também. Diego Souza pesado andando em campo. Ontem o Carly, que é o nosso capitão... Uma falha muito... ele tá voltando de contusão, ainda não está no ponto. E me parece também que o Catito falhou no gol ontem, que é a nossa estrutura. Os jogadores do Botafogo hoje é Catito, Gabriel, o Carly... São jogadores que seguram o time. Era uma bola defensável, né? Dava tempo dele. E me chamou a atenção, eu assisti a alguns jogos do Botafogo e assisti inclusive lá em Volta Redonda, em que a gente fica próximo ali do Alambrado, a estatura, né, do zagueiro do Botafogo, ele é muito alto. Tem 1,92 m. E o Carly. O atacante do Fluminense, que também, né, conseguiu há muito tempo não fazer gol. Exatamente. 11 jogos sem fazer gol e logo contra o Botafogo foi certas coisas só acontecem com o Botafogo, como dizem, né? Muito bem. Agora é um desespero, né, a demissão do Barroca, porque também não tinha mais clima para continuar. Na quarta-feira contra o Goiás, vamos com o Bruno Lazzaroni e vamos ver o que acontece. Se Deus quiser, a gente consiga uma vitória para dar uma acalmada nos ânimos. Continua salário atrasado, continua com a crise extracampo. O Botafogo trabalha para virar Botafogo SA, empresa, mas ainda esse trabalho ainda não deu resultado e é só a partir do ano que vem mesmo que a gente vai poder ter certeza que o Botafogo vai ter uma caminhada para melhora. E o cartão vermelho dessa semana? Para quem vai? O cartão vermelho dessa semana vai para os analistas do VAR no jogo de quarta-feira pela Libertadores da América. Até agora ninguém conseguiu ver aquilo que eles viram. Aliás, trazendo, né, aproveitando e trazendo para o Campeonato Brasileiro, polêmica também em relação ao VAR. Veja que a máquina veio exatamente, né, para ser mais precisa em relação, né, ao olho humano. E mesmo assim, com dificuldades, né? A pecinha que fica atrás da máquina. Veja que eles e a Conmebol divulgou o áudio, né, a conversa que houve entre o árbitro e os analistas. E sem explicação até agora estamos tentando entender, né? As linhas ficaram sobrepostas, porque tem linha de cor diferente. As linhas ficaram uma sobre a outra. E aí, por que então, né, a chuteira branca estava... Então vai aí, né? A gente sabe que isso veio para colaborar com o futebol, isso era necessário, nós cobrávamos do futebol, já que no vôlei tem outros esportes, tênis, né? Tênis. Só que realmente está tendo dificuldade, né, de utilizar adequadamente. O que acontece? Juízes péssimos e sem nenhum critério. Você vê o lance do Gabigol, que empurrou o jogador antes do gol, foi Flamengo e Grêmio? Flamengo e Grêmio. O VAR marcou a falta, saiu o gol, cancelou o gol. Palmeiras e o Atlético Mineiro, claramente o Felipe empurrou o Igor Rabelo, muito parecido o lance. Então não tem critério, enquanto contra o Palmeiras não deu pênalti a favor do Atlético. Então falta critério na análise dos juízes que ficam lá atrás do computador
e falta critério dentro de campo, que muitas vezes o juiz, em vez de ser firme dentro do campo, fica escorando com uma muleta que é o VAR. Então ainda a gente espera que isso melhore, que cresça essa ferramenta no futebol, para o bem do futebol. Legal. Estamos encerrando mais um programa Bola na Rede e queremos aqui agradecer, né, o nosso convidado que veio a brilhantar o nosso programa dessa semana, Marcílio Carvalho. Muito obrigado aí pela sua participação, né, por ter abrilhantado o nosso programa. Esperamos tê-lo novamente, né, em outros programas. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o convite, e sempre que puder estarei aqui com você participando do Bola na Rede. Muito obrigado você, amigo, que adora ver bola na rede e por isso está aqui conosco no programa Bola na Rede. Na próxima semana estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular para levar até você tudo aquilo de importante que rolou e vai rolar no futebol. Aqui foi o nosso programa Bola na Rede. Até o próximo programa. Muito obrigado, amigo.